Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Eu vou começar o vídeo de hoje justamente explicando para vocês alguns outros detalhes desse meu aquário de 120 litros, que às vezes não deu tempo, eu me esqueci de comentar na semana passada. Eu mostrei todo o processo, todos os equipamentos que eu utilizo, como eu fiz a montagem, como eu coloquei esses peixes aí dentro, como eu montei o meu filtro e coisas do tipo. E algumas perguntas ficaram no ar, e algumas pessoas deixaram algumas perguntas nessas mensagens, e eu vou aproveitar o começo desse meu vídeo aqui para responder algumas dessas perguntas e dar mais alguns detalhes aí para vocês. Primeiro, quando eu comecei esse aquário, eu já utilizei mídias cicladas. Isso é, para quem não entende o que é esse processo de ciclagem, o que é o ciclo do nitrogênio, saiba que é uma das coisas, assim, no meu ponto de vista, mais importantes no aquarismo. E se você pretende ter um aquário, montar um aquário, ter peixes, você precisa aprender a criar bactéria antes de você começar a criar peixe. Muitas pessoas acabam mesmo desanimando e desistindo desse hobby justamente porque não entendem essas coisas básicas, entendeu? Então, procure estudar um pouco a respeito do ciclo do nitrogênio, que nada mais é do que você dar tempo para que nesse sistema formem-se colônias de bactérias. O que essas bactérias vão fazer de tão importante é justamente comer essas toxinas que os peixes estão produzindo e convertendo essas toxinas em substâncias menos tóxicas para os peixes. Outra coisa que a gente precisa saber é que quando a gente está montando esse aquário e a gente está ciclando esse aquário, se a gente está esperando que se formem essas colônias de bactérias, quando você passar a colocar peixe naquele sistema, a carga de toxinas que vai passar a ser produzida dentro daquele aquário é diferente daquela que você estava colocando antes. Isso demora um tempo quando você começa a adicionar esses peixes para que esse sistema entre em equilíbrio. Então é interessante que a gente saiba que quando a gente começar a colocar peixe no nosso aquário, por mais que a gente saiba ou ache que ele está ciclado, é importante que a gente comece a fazer isso aos poucos para que aquele sistema ele vá se equilibrando. Não é interessante que você coloque, por exemplo, muitos peixes de uma vez. Ah, meu aquário está ciclado. Aí o camarada vai lá na loja, compra 5, 6 peixes e coloca tudo de uma vez dentro desse aquário. Então, como é um sistema pequeno, um sistema confinado, normalmente demora um tempo para que as coisas se equilibrem e o aquário ele possa funcionar da maneira correta. Na semana passada eu montei esse aquário, eu coloquei esse filtro aqui para funcionar, eu coloquei mídias já cicladas dentro dela, coloquei um filtro esponja também já ciclado dentro desse aquário e eu já de uma vez só introduzi todos os peixes que eu queria. Os peixes que eu introduzi foram 4 Ryukins, eles têm aí uma média de 2,5 cm, 3 centímetros apenas, são peixes bem pequenos. E isso é importante também, porque quando eu dou para vocês, ou eu passo essas informações a respeito do tamanho mínimo de aquário para Kings, por exemplo, 80 litros para um peixe, mais 30 ou 40 litros adicionais para cada peixe que você vai colocar, se for as variedades Fancy, que são as variedades mais arredondadas, é interessante saber que eu me baseio nesse número mínimo em exemplares adultos, assim, não jumbo size. Se eu juntar esses 4 filhotes, a biomassa total deles não dá um dos meus fenteios, por exemplo. Então, mesmo que eu tenha 4 peixes no sistema de 120 litros, eu tenho um espaço mais do que suficiente para pelo menos que eles comecem a se desenvolver. Conforme esses peixes forem crescendo, depois eu vou transferir eles para um aquário maior ou eu vou reduzir a população desse aquário para que eles possam continuar se desenvolvendo da maneira correta. Então, esse lance de quantos peixes cabem no aquário é um lance muito de bom senso. Outra coisa que eu deixei de comentar no meu último vídeo é que, preferencialmente para Kings, é importante que você tenha um aquário com uma grande área superficial. Isso é, opte por aquários compridos, baixos, largos, ao invés de aquários altos, aqueles aquários quadrados ou redondos que são bem altos. Então, esse tipo de aquário não é o aquário ideal para Kings. Os Kings podem viver em aquários aí com 15 centímetros, 20 centímetros de coluna de água, às vezes é mais do que suficiente. Vale lembrar também que muitas dessas variedades Fancy, essas variedades mais arredondadas de Kings, elas têm uma certa tendência a ter problemas aí de flutuabilidade, porque a bexiga natatória dela, que é esse órgão que parece uma bexiga mesmo, um balão de ar, que ele infla e esvazia dentro do peixe, que é muito importante para manter a flutuabilidade dele, ele é um órgão que era para ser comprido dentro do peixe, no King, nessas variedades mais alongadas, ele fica mais comprido, esse órgão. Nessas variedades mais arredondadas de King, esse órgão está comprimido. Então é muito fácil que esse órgão venha apresentar problema e que o peixe venha ter problemas de flutuabilidade. Se você tem um aquário que é muito alto, uma pressão maior vai estar sendo exercida sobre esse peixe,
peixe e vai ser mais difícil para ele controlar a flutuabilidade dele. Outra coisa que eu não comentei no meu último vídeo é que todos esses Ryukins aqui que chegaram na minha casa, não só eles estão no sistema que eu montei para eles, mas eles todos estão de quarentena. Só eu não vou misturar nenhum dos meus peixes com esses Ryukins aqui por um período mínimo aí de 3 ou 4 semanas. Por que é tão importante a gente fazer quarentena dos peixes da gente? Porque, pessoal, eu já passei por poucas e boas, tendo aquários funcionando bem, meus peixes bem saudáveis, e de repente adicionar um peixe lá dentro, esse peixe ele veio contaminado com alguma coisa e acabou contaminando todos os meus peixes. No ano passado mesmo eu postei aí uns 2 vídeos para vocês, porque eu adquiri um casal de peacock orandas que foram importados da Tailândia, eu coloquei eles no meu sistema em quarentena, mas durante essa quarentena eu fiz algum descuido, isso é, ou eu utilizei o mesmo sifão no aquário da quarentena com o aquário dos meus outros peixes, ou eu utilizei o mesmo balde e aconteceu uma contaminação cruzada, e esse ictio que estava nesse casal de peacock oranda acabou contaminando vários outros peixes, e eu perdi muito peixe no ano passado justamente por causa disso. E olha que eu faço quarentena, especialmente porque hoje em dia a gente tem que lembrar que, por exemplo, essas fazendas de criação de peixe ou criadores de peixe, muitas vezes eles vão trombar com esse ictio e eles sabem que às vezes aquilo vai acabar com a criação deles inteira, então eles sempre mantêm uma certa quantidade de remédio, tentam medicar aquela água que aqueles peixes estão, e em outras palavras vai controlar assim a grande maioria dos patógenos que tem naquela água. Mas o problema é que quando eles estão medicando sempre essa água, às vezes eles estão sempre selecionando também aqueles patógenos que são mais resistentes a certos tipos de medicação, e foi justamente o que aconteceu comigo. Eles fazem muito isso nessas fazendas da Tailândia, mantém sempre essa água com algum tipo de remédio, alguma coisa assim, e vai sempre selecionando essas variedades mais resistentes de ictio. Quando ele chegou aqui na minha casa, por mais que aumentasse a temperatura, por mais que eu utilizasse medicação, por mais que às vezes eu trocasse de medicação por uma mais forte, eu não consegui liquidar esse ictio, e basicamente dos 12, 13 peixes que eu tive que pegaram essa variedade mais resistente de ictio, apenas um deles sobreviveu. Então assim, é super importante que você nunca, não importa o quão boa seja aquela loja que você esteja comprando o seu peixe, nunca adicione seu peixe no seu aquário principal. Lembra que quando eu montei esse aquário aqui, eu falei que era importante que a gente tenha, por exemplo, um filtro esponja, ao invés da gente ter um navio pirata, que não ia ajudar a gente nada. Mas é porque eu já passei por tudo isso e eu sei realmente o que é importante que eu tenha dentro aqui do meu aquário e o que vai fazer sentido na minha lida diária com esse peixe. Por exemplo, se eu invento de comprar um peixe hoje, eu trago esse peixe aqui para minha casa, a única coisa que eu preciso fazer é encher em um pote com água, coloco esse filtro esponja que já está dentro do meu aquário nesse tanque, coloco aquele peixe lá dentro e deixo esse peixe lá dentro pelo menos por um período de 2 semanas. Por que pelo menos por um período de 2 semanas? Porque quando o peixe ele está em trânsito, quando ele sai dessa fazenda de criação, quando ele vai para aquela loja de aquário, ele está mudando de temperatura, mudando de parâmetro de água, depois ele vem daquela loja de aquário para você. Isso se não teve um atravessador entre o produtor, atravessador, loja de aquário para você. Então o peixe normalmente ele está com a saúde, o sistema imunológico dele mais fragilizado. Então nessas primeiras 2 semanas, se ele tiver com algum patógeno, por exemplo, aquilo vai se manifestar mais rápido. Pode deixar mais tempo? Pode deixar pelo tempo que você quiser, pode deixar 10 anos o peixe na quarentena, desde que o aquário de quarentena seja bom o suficiente para manter aquele peixe por todo esse tempo. Às vezes eu não recomendo um período muito longo de quarentena, porque eu sei que às vezes um peixe num pote, com um sistema de filtragem assim, que não é lá um grande sistema de filtragem, durante aquelas semanas que o peixe vai ficar ali, às vezes ele vai definhar naquele sistema, ao invés de estar ficando saudável, de estar se acostumando com aquela temperatura, com aquele tipo de água que você tem, com a alimentação que você está dando. Isso normalmente a quarentena é interessante para a gente deixar esse peixe passar essa fase toda de estresse, começar a se alimentar bem, começar a nadar bem, para que a gente possa introduzir ele no nosso sistema. Até porque a gente não pode esquecer que a gente também está protegendo aquele peixe novo que a gente comprou do que talvez tenha no nosso aquário principal. Às vezes a gente tem no nosso aquário principal bactérias, a gente tem fungos no nosso aquário principal que a gente nem sabe que está ali, que os nossos peixes eles estão saudáveis, estão fortes e nem ligam para aqueles patógenos que podem estar ali na água e que são oportunistas. Eles esperam a queda na imunidade de algum peixe, se aproveitam daquela queda da imunidade, utilizam aquele peixe para se multiplicar e para servir de estopim, às vezes, que vai contaminar, vai aumentar muito o número
primeiro deles e vai acabar contaminando os seus outros peixes saudáveis. Então, às vezes, você pode até pensar, nossa, aquele peixe que eu tenho, eu trouxe ele, eu coloquei ele na quarentena lá por um tempão, depois quando eu coloquei ele no meu aquário é que ele foi mostrar que ele estava doente. Na realidade, não é que ele foi mostrar que ele estava doente quando ele foi pro teu aquário, é que ele pegou alguma coisa, quando chegou lá ele estava fragilizado e os outros peixes não estavam. Então é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Então assim, é realmente um erro, e é uma coisa que pessoas que estão começando agora no hobby, elas não compreendem a importância, mas pode ter certeza absoluta, com o tempo você vai aprender a importância disso. Se você não ouve as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, você vai ver na prática que isso acontece, que infelizmente você vai perder peixes por causa disso. Outra coisa também que as pessoas comentaram no meu último vídeo é que, nossa, você colocou apenas um Hang-On de 650 litros por hora para esse aquário de 120 litros. Normalmente, quando eu vejo o aquário das outras pessoas, nos outros canais e tal, as pessoas têm um SUMP aí de mais 60, 70 litros para um aquário de 120, mais, ou um canister junto com um Hang-On, um puta sistema de filtragem. Você não usa esse sistema de filtragem todo? Será que realmente funciona isso e aquilo outro? E a realidade é que existem várias escolas diferentes de aquarismo e todas essas escolas elas funcionam à sua maneira. Eu mostro para vocês nos meus vídeos a escola que eu utilizo. É um sistema bare bottom, isso é, eu não utilizo nenhum tipo de cascalho, eu não utilizo decoração, não utilizo nada nos meus aquários. Eu nada contra as pessoas que utilizam, mas a gente tem que lembrar que quando você tem todas essas camadas de substrato no seu aquário, quando você alimenta esses peixes, a comida vai para baixo do substrato, as fezes que os peixes produzem também vão para baixo desse substrato, e para aquelas pessoas que não sabem, é impressionante a quantidade de fezes, por exemplo, que esses Kings aqui produzem. Então, para aquelas pessoas que têm o sistema bare bottom, elas veem claramente isso. Todo dia, quando eu chego nesse aquário, tem uma camada de fezes aqui. A pessoa que tem substrato, ela acha que o aquário dela está limpo. Mas na realidade, todas as fezes vão estar embaixo daquela pedra, o cara acha que o aquário dele está limpo, não vai fazer uma manutenção regular no aquário dele, aquilo vai se acumulando dia a dia. No final da semana, a pessoa não tem... É impressionante a quantidade realmente de detritos que vai ter aqui no fundo do aquário. E quando o sistema é bare bottom, você percebe isso. Então o que eu faço é que, no mínimo, a cada 2 dias, eu pego o meu sinfonador e eu sinfono toda a sujeira que eu encontrar aqui no fundo desse aquário. É rapidinho, às vezes eu sinfono só um meio balde de água só, reponho esse balde de água depois no aquário e tá pronto, o sistema ele tá limpo de novo. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas até falaram pra mim, também nos comentários, ah, mas você colocou um filtro esponja no intake do seu Hang-On, isso quer dizer, as fezes elas não vão entrar no seu sistema de filtragem, você deveria tirar essa esponja por causa disso, por causa daquilo. Mas a verdade é que aquela esponja, ela tá fazendo para mim um trabalho super importante. Assim como é o filtro esponja que eu coloquei no aquário, aquela esponja no intake daquele Hang-On, ela tá servindo como um viveiro também para multiplicação dessas bactérias que são importantes para o ciclo do nitrogênio. Existe circulação de água ali dentro e as bactérias que estão ali são benéficas para os filtros e elas vão se formar ali com muita facilidade. Até porque vou estar sugando água ali, sempre vai ter matéria orgânica se decompondo também ali naquele filtro e vai produzir toxinas para alimentar essas bactérias, o que sempre é interessante. Para mim, por exemplo, não serviria, dá muito mais trabalho no meu ponto de vista, toda essa sujeira ir para dentro do filtro e eu ter que ficar limpando esse filtro regularmente, porque mesmo as pessoas, por exemplo, que colocam Perlon dentro do sistema de filtragem delas, quando você chega no final da semana, você tem uma semana de fezes de peixe naquele Perlon, e são raras as pessoas dentro desse hobby que trocam Perlon uma vez por semana. Normalmente o pessoal troca uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, tem gente que troca o Perlon. Então você tem um mês de dejetos de peixe dentro daquele Perlon. Quando a pessoa pega aquilo ali, tá até pesado o Perlon, do acúmulo de tanta sujeira e fezes que tem aqui ali. Então você precisa de um sistema de filtragem muito grande para dar conta de tudo aquilo que está se decompondo dentro do seu aquário. E isso já não acontece nesse sistema que eu montei. Quando eu faço essas pequenas limpezas, assim a cada 2 dias, eu estou retirando já todas essas fezes. Isso quer dizer, a carga orgânica que vai ter dentro desse meu aquário aqui é muito menor do que pessoas que utilizam um outro sistema. Eu não estou dizendo que esse meu sistema ele é melhor do que um outro, entendeu? Ele tem vantagens e desvantagens. Uma das falhas é justamente que o sistema ele é muito dependente de mim. Isso é, como ele não tem um sistema de filtragem muito grande, como ele não tem Perlon, como ele não tem isso, como ele não tem aquilo, ele realmente é dependente de que eu faça essas pequenas trocas de água a cada 2 dias para que eu reduza essa quantidade de matéria orgânica que está se acumulando no fundo dele. Então,
como eu faço também grandes trocas de água semanais, não só eu faço essas trocas de água a cada 2 dias, de meio balde de água aí só para tirar aquelas fezes, eu também durante a semana faço uma troca parcial grande de água aí de 60% a 70%, até porque, como eu já expliquei nos meus outros vídeos, esses peixes aqui, eles produzem hormônios e feromônios que são inibidores de crescimento quando se acumulam na água. E para mim, eu procuro dar oportunidade para que meus peixes eles possam se desenvolver da maneira correta. Não é que eu quero acelerar o crescimento dos peixes, é que eu quero dar para eles condições para que eles se desenvolvam da maneira correta. Então, para que isso aconteça, eu preciso fazer essas trocas de água semanais, colocar águas novas e também diluir essa quantidade de hormônios. Então, não faço só troca de água para retirar a sujeira que está embaixo de cascalho. Isso não é porque eu não tenho essa sujeira embaixo de cascalho. Eu não tenho que fazer troca de água só para diluir o nitrito que está se acumulando na água ou as outras toxinas. Eu faço também essa troca de água para reduzir esses hormônios que estão se acumulando na água e para que vão evitar que esses peixes cresçam na proporção que eu quero que eles cresçam. Quero que esses peixes se desenvolvam bem. Então, como eu faço essa grande troca de água semanal e essas pequenas trocas de água durante a semana para fazer a minha limpeza de fundo, o meu aquário ele nunca tem esse grande acúmulo de carga orgânica que vai gerar muita toxina para alimentar essas bactérias. Eu tenho uma grande colônia de bactérias assim de uma hora para outra. A gente tem que entender que nesse meu sistema aqui, com essa filtragem, se eu continuar mantendo esse mesmo padrão que eu tenho de limpeza, se eu colocar aqui um assamp que seja do mesmo tamanho do aquário, forrado até em cima, 120 litros aí de mídia biológica, e para esse aquário, eu não vou ter 120 litros de mídia biológica completamente ciclada, porque essas bactérias elas vão crescer de acordo com a quantidade de comida que elas têm. Então, se eu não tenho muita comida, não adianta eu ter 2 toneladas de mídia biológica aqui embaixo, porque eu só vou ter aquela meia dúzia de bactéria ali que é necessária para converter aquela amônia e nitrito que está sendo produzido. Então, levando isso em consideração, se eu parar de fazer manutenção nesse aquário, isso é, eu fiz essa semana do jeito que eu sempre faço, aí de repente semana que vem eu não pude por causa do trabalho, eu fui viajar, eu passei um tempo fora, vai começar a se acumular sujeira ali e eu não vou ter uma população de bactérias grande o suficiente para dar cabo de tudo aquilo que está sendo produzido dentro do aquário. Então provavelmente esse sistema ele vai entrar em colapso e eu vou começar a perder peixe. Então a falha que existe nesse sistema que eu mostrei para vocês é que ele é um pouco mais dependente de mim do que se você estivesse criando esses peixes num sistema normal e você tivesse um grande sistema de filtragem. Lembra, quanto maior o sistema de filtragem que você tem, mais tempo vai demorar para que a qualidade daquela água decline. A qualidade da água ela vai declinar independente do seu sistema de filtragem. Só que se o seu sistema de filtragem for grande e bom, vai demorar mais do que para um sistema pequeno como esse. É importante lembrar também que tudo que tem orgânico aí dentro do seu aquário, por exemplo, os peixes que estão crescendo, estão se desenvolvendo, eles precisam de alguns elementos traços. Ferro, cálcio, manganês, e aí vai, tem vários elementos traços. E os peixes, eles absorvem esses elementos, eles precisam desses elementos para crescer, assim como as plantas que você tem no seu aquário também. Então, se você não troca aquela água com regularidade, os peixes e as plantas, eles estão sempre absorvendo isso vai ficar escasso na água e vai impedir que esse peixe se desenvolva da maneira correta. Então, quando a gente faz essas trocas parciais de água, a gente está colocando novamente nesse sistema esses elementos traços que são tão importantes para que esses animais possam e consigam se desenvolver da maneira correta. Outra coisa que eu acho interessante que vale a pena comentar, para aquelas pessoas que elas estão aí nesse ciclando o aquário delas, aí de repente elas acham que o aquário delas está prontinho para colocar peixe, e ela começa a adicionar peixes, assim como eu fiz na semana passada quando eu coloquei esses Ryukins aqui nesse aquário, é que uma precaução que eu tomei foi não alimentar esses peixes pelos primeiros 2 dias que eles estavam aí dentro nesse aquário. Por quê? Porque eu quero limitar a quantidade de matéria orgânica que está entrando nesse sistema, porque embora eu tenha colocado peixes e já mídias biológicas cicladas dentro dele, eu não sei qual que é o impacto que essa população de peixe vai ter naquele sistema de filtragem. Eu não tenho como calcular a quantidade de bactéria que estava justamente nessas mídias que eu peguei lá no meu filtro lá fora. Aqui eu acredito que tem bastante bactéria, eu acredito que está tudo funcionando bem, mas eu já fiz isso outras vezes e funcionou bem, e eu já fiz outras vezes e funcionou mal. Então é um conselho que eu dou para vocês. Coloca os peixes de vocês quando o aquário está ciclado, mas diminui essa carga orgânica que esse sistema vai ter, pelo menos aí nas primeiras semanas, no primeiro mês, para que esse sistema ele tenha tempo de se equilibrar assim da maneira correta, você realmente saber tudo o que está acontecendo ali dentro do seu aquário, você fazer sempre, né, durante essas primeiras semanas aí, medir o nitrato, medir a amônia, medir nitrito, para saber como estão os níveis dessas toxinas que são muito perigosas para esses peixes. O aquário ele possui certas limitações, todos esses sistemas
mas todas essas escolas diferentes de aquarismo, elas possuem vantagens e elas possuem algumas desvantagens, algumas limitações. É importante que a gente entenda realmente quais são todas elas, mas é importante que, independente da escola de aquarismo que você pretenda seguir, que você faça a manutenção regular do seu aquário. Isso é importante. Os peixes, assim como qualquer outro animal que você tem um gato, que você tem um cachorro, se você tem cachorro, você não vai acordar de manhã, você não vai limpar seu quintal, você não vai tirar aquelas fezes que estão no seu quintal. Então tudo isso é um trabalho diário que você tem, porque é aquele compromisso que você assumiu com aquele pet que você trouxe para casa. Os peixes para mim não são diferentes, então eu não me incomodo, por exemplo, de criar os peixes nesse sistema que eu criei e fazer essas pequenas trocas de água aí a cada 2 dias e uma troca de água por semana. No final das contas, fazer essas trocas diárias, para mim que já tenho o sifão aqui do lado, o balde aqui do lado, é super rápido, me toma aí 5 minutos para fazer uma troca de água rapidinho nesse aquário e pronto, o sistema tá limpo, me deu muito menos trabalho cuidar desse aquário do que me daria se eu estivesse cuidando de um cachorro, por exemplo. Então assim, todo pet você tem lá só o seu trabalho, mas aquilo é uma responsabilidade que você assumiu. Não foi o pet que assumiu com você, foi você que assumiu com o pet. Então é sua responsabilidade cuidar dele. Algumas pessoas também colocaram no comentário para mim falar um pouco a respeito, por exemplo, de substrato, dar alguns conselhos para as pessoas que querem colocar substrato no aquário delas, que querem colocar decoração no aquário delas. E se eu posso dar algumas dicas. Eu vou realmente passar agora algumas dicas para vocês. Lembrando sempre que primeiro eu monto as coisas da maneira que eu montei esse sistema da maneira que eu monto, porque é a escola de aquarismo que eu sigo, até porque eu sou uma pessoa muito prática e eu sou uma pessoa também que eu sou corrido aí, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho família, eu tenho que cuidar desses aquários, então tudo isso exige tempo e dedicação da gente, como eu já falei para vocês. Foi um compromisso que eu assumi com esses animais, não foi eles que assumiram compromisso nenhum comigo. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre substrato. Primeiro, eu detesto areia. Então não adianta as pessoas falarem para mim, não, mas a areia é super legal, o aquário fica bonitão, a areia parece a praia. Para mim não importa. Toda vez que eu estou sinfonando areia, vem um monte de areia junto com a água que eu estou sugando, vai para o meu balde, depois eu tenho que colocar essa areia de volta, aí levanta aquela... Eu não gosto de colocar areia em aquário. Se você gosta de areia, colocar em areia em aquário, eu não acho que existe problema nenhum com os quinguios, por exemplo. Os quinguios, normalmente, eles vão pegar aquelas partículas de alimento que estão no chão, vão colocar na boca deles, vão cuspir ali um pouco de areia. Se ele acabar engolindo um grão ou outro de areia, aquilo pode até acabar limpando o sistema digestivo do peixe também. Ou aquilo pode acabar se acumulando no sistema digestivo do peixe. Então aí é uma faca de 2 gumes. Pode acontecer? Pode não acontecer. Tem pessoas que relatam experiências boas, tem pessoas que não relatam experiências boas. Eu sou uma pessoa prática, então pra mim, só de dar o trabalho, na hora que eu tô sinfonando, de ficar sinfonando areia, colocar areia de volta, e de repente você tem que comprar mais areia para colocar ali, já descarto. Cascalho, tipos diferentes de cascalho, por exemplo, você tem aí aragonita, você tem basalto, você tem concha moída, você tem cascalho de rio, você tem um monte de coisa diferente ali, um monte de oferta na sua frente. É importante que antes de você escolher um cascalho, você saiba que é a água que está saindo da tua torneira. Porque você tem que lembrar que cascalhos, por exemplo, como a aragonita, ela tem essa tendência de deixar a água do nosso aquário com pH mais alcalino. Então é interessante até para as pessoas que têm a água ácida, e os quinhos são peixes que preferem, embora eles se adaptem muito fácil a outros parâmetros de água, eles preferem águas mais alcalinas. Se você tiver que optar por um tipo de cascalho e a tua água está saindo ácida, coloca ali um cascalho que seja mais alcalino para aquela água. Então é interessante que você, sempre que vai fazer alguma coisa no seu aquário, você tem que ter em mente que é um sistema pequeno, que é um sistema confinado, tudo que você vai colocar ali dentro vai ter um impacto diferente nesse aquário. Então é bacana que você estude aquilo que você está comprando. E normalmente vai numa loja de aquário, porque ali você compra, está escrito no pacote aragonita, está escrito no pacote, isso aqui é isso aqui é aquilo. Se você pega pedra no rio, se você pega a pedra que você achou, se você está colocando ali dentro uma pedra que você não sabe qual é a composição que aquelas pedras tem, mineral, e você pode até prejudicar a qualidade da sua água justamente porque você está colocando um cascalho que você não entende qual que vai ser o impacto dele naquele sistema que você está colocando. Outra coisa é o tamanho do grão, por exemplo. Como eu falei para vocês, da areia, quando você opta por cascalho também, você tem diferentes tamanhos daquele grão de cascalho. Tem muita gente até de relatos que eu já vi, eu nunca tive esse problema, mas de peixe que estava se alimentando, ele pegou, colocou aquele cascalho na boca, aquele cascalho ficou entalado dentro da boca do peixe, e o peixe acabou morrendo. As pessoas às vezes acham peixe no dia seguinte, vai ver,
olha para a cabeça do peixe, o peixe está lá entalado com um cascalho na boca ali, ele não sabe há quanto tempo. Então isso acontece quando você está criando quinhos. Então se for optar por um cascalho para eles, opta por um cascalho que ou ele vai colocar na boca fácil e soltar, ou ele vai pegar, não vai conseguir colocar aquele grão de cascalho, por exemplo, de pedra na boca dele, ele vai ficar engasgado com aquilo. Agora, tipo, decoração, planta, opte sempre por decoração, que não tem nenhuma ponta que vá machucar esses peixes. Existem variedades de peixe, por exemplo, como Bubble Eyes, que tem aquelas bolsas aqui embaixo do olho, cheio de líquido linfático. Se esses peixes encostarem em algum lugarzinho assim, eles podem simplesmente romper aquelas bolhas. Peixe, King telescópio, por exemplo, é muito fácil que eles machuquem aqueles olhos dele também. Então é importante que você monte um ambiente que não só seja agradável para que você veja esses peixes, mas que seja seguro para os peixes que estão lá dentro. Então sempre coloque isso em mente. Planta é bacana, investe numa iluminação um pouco melhor para que essas plantas elas possam se desenvolver bem. Eu tenho, por exemplo, aqui nesse aquário de trás, esses bambu, né, conhecido como bambu da sorte, que é o único bambu que você pode colocar dentro da água. Eu gosto de usar esses bambus, até porque eles não têm praticamente impacto nenhum nessa água. Assim como todas as plantas, eles removem aí um pouco de nitrato, mas esse não é o porquê eu tenho eles aí no meu aquário. Eu tenho realmente porque eu acho eles bacanas, eles não ocupam muito espaço, e eles não exigem muito de mim, não exigem nem que eu coloque uma iluminação muito forte. Na realidade, esses bambus da sorte aqui, eles nem podem estar em contato com a luz direta do sol. Então é perfeito, para mim é uma planta que não exige muito de mim, entendeu? Ela vai ficar ali fazendo o trabalho dela, vai embelezar um pouco o meu aquário e tá mais que suficiente. E eu não vou colocar no meu aquário um substrato só porque eu vou plantar ela. Como eu já falei para vocês, meu sistema é bare bottom. Então o que eu faço? Eu pego um vasinho, coloco lá o cascalho dentro, coloco essas plantas dentro do vasinho e coloco esse vasinho na minha água. Perfeito! Então se você pretende ter plantas, você pode ter mesmo num sistema bare bottom como esse. Muitas plantas, por exemplo, vocês podem simplesmente colocar elas penduradas aí num tronco, amarradas num tronco, colocar esse tronco aqui no aquário bare bottom, vai ficar bacana do mesmo jeito, sem necessidade de você ter que comprometer o seu aquário colocando aí um monte de cascalho. Uma dica para quem está montando aquário é que existem alguns produtos que essa pessoa tem que comprar. Existem produtos supérfluos, na realidade, centenas de produtos supérfluos, mas existem alguns deles que é interessante que você tenha. O mais importante na minha concepção é isso daqui. Não essa marca em específica, eu já usei várias marcas delas, todas elas funcionaram da mesma maneira, todas elas funcionam muito bem. Um condicionador de água para o seu aquário. Lembra? A água que sai da nossa torneira é tratada por empresas de abastecimentos, ela vem com cloro, cloraminas, metais pesados muitas vezes, e esses condicionadores de água, eles vão deixar essa água segura para que você coloque no seu aquário para os seus peixes. Testes. Esse teste aqui, por exemplo, é de pH. O que esse teste de pH vai fazer? Ele vai medir a acidez da sua água, ele vai falar para você se aquela sua água é ácida, se aquela sua água é alcalina. Lembra que existem diversas espécies de peixes, todas elas são habituadas a um diferente bioma, e aquele bioma ele tem uma água diferente. Uma água mais ácida do que a outra, uma água é mais ácida ou mais alcalina do que outra, e aí vai. Então é importante justamente que você saiba qual é a água que está saindo da sua torneira, para que você saiba se você precisa fazer certas correções nesse pH ou não, ou se aquela espécie de peixe que você está colocando, ela é uma espécie que ela vai se virar bem ou se adaptar àqueles valores de pH. Como eu já me comentei antes, existem algumas toxinas dentro dos nossos aquários, e essas bactérias eles tentam converter essas toxinas em substâncias menos tóxicas para esses peixes. Então você precisa de alguns testes para saber se essas toxinas elas estão sob controle. Isso é, se o seu filtro ele está funcionando da maneira correta. Então você precisa pelo menos de ter 2 desses testes. Um é o teste para amônia, entendeu? A amônia ela é muito tóxica para esses peixes, vai matar os peixes mais rápidos. Para mim, a amônia subiu acima de 0,20, eu já me preocupo e começo a fazer troca de água. Dificilmente em algum dos meus aquários vocês vão achar uma medida de amônia que não seja 0. Para mim, a amônia perfeita é amônia inexistente. Significa que as bactérias estão fazendo o trampo delas da maneira correta. Para você saber se elas estão fazendo o trabalho delas direito, você precisa de um teste de amônia. Lembra que quando essas bactérias elas começarem a se alimentar dessa amônia, elas vão transformar essa amônia em um outro composto, que é o nitrito. Então você precisa de um outro teste, porque o nitrito também ele é muito tóxico para os seus peixes, para saber se você já tem formado naquele seu filtro um outro grupo de bactérias que está convertendo aquele nitrito, que também é tóxico, em nitrato, que é um pouco menos tóxico. Então você vai precisar, deixa eu ver se é esse daqui, de um teste de nitrito. Então você precisa de teste de pH,
teste de amônia e teste de nitrito. Depois você tem o produto final, que é o nitrato, que ainda é tóxico para esses peixes, talvez não tão tóxico aí como amônia e nitrito, mas ele ainda é tóxico para o peixe. Aí você pergunta para mim, Mário, cadê seu teste de nitrato? Eu falo para você, não tenho teste de nitrato. E por que você não tem teste, Mário? Porque eu faço trocas de água grandes durante a semana. Eu não me preocupo com o nitrato dos meus aquários. Eu já tive teste de nitrato, nunca causou nada, às vezes só um pouquinho de nada, justamente porque eu não dou tempo para que o nitrato se acumule. Como eu falei, eu faço pequenas trocas de água durante a semana e ainda um dia na minha semana eu faço troca de água de 60%, 70% no aquário. Ou se for, por exemplo, como os tanques que eu mantenho do lado de fora, minhas caixas d'água de 500 litros, eu só faço uma troca de água por semana e eu vou dizer para vocês que deve ser de 90%, porque só deixo nas caixas de 500 litros espaço para os peixes continuarem ali dentro nadando e preencho o aquário com praticamente 100% de água nova. Nunca tive problema em nenhum desses testes com a minha água, mas é a maneira pela qual eu trabalho, a maneira que eu aprendi a trabalhar, e independente da escola de aquarismo que você pretenda seguir, é importante que você aprenda a trabalhar com ela. Não é de uma hora para outra que você vai obter sucesso, às vezes com esse, ou com aquele, ou com qualquer outra que seja técnica aí de criar peixe. A pessoa ela tem que aprender muito na prática. Tem muito esse negócio do Google, que as pessoas acham que sabem de tudo, porque hoje você vai na internet e coloca ali rapidinho, ah não, porque tal peixe precisa disso, ah não, tal peixe precisa daquilo, e na realidade muitas das coisas você vão ver que na prática não é assim muito que funciona. Muitas coisas a gente tem que aprender ali na lida diária, no dia a dia mesmo com esses peixes. Então é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês aproveitem aí essas dicas de alguma maneira. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau!